Será que eu falo? Vou falar. Hoje eu vou falar de 3 erros que muitas pessoas cometem e que te impede de identificar plantas por aí. 3 erros polêmicos. Mas vamos lá. Se você já tentou identificar plantas e ficou tentando lembrar o nome da planta, meu Deus, qual era o nome daquela espécie eu vi, mas não lembro mais. Ou você não sabe por onde começar. Ou acaba que dependendo de outras pessoas, para sempre estar perguntando, para identificar você, tá buscando uma metodologia, um passo a passo, algo para te guiar com a identificação. O mais importante antes de você buscar isso é saber o que é que você está errando. Primeiro a gente tem que reconhecer aquilo que está acontecendo para buscar algo para melhorar. Erro número 1. Cuidado. Querer decorar tudo não dá. Não dá, gente, para decorar tudo. Vou contar uma coisa para vocês. A gente vive no país com a maior biodiversidade do mundo. Eis o Brasil aqui. São mais de 40 mil espécies de plantas. Você acha mesmo que você vai conseguir decorar todas essas espécies? O nome científico delas, as características morfológicas de cada uma delas, as famílias de cada uma delas? Já adianto, não dá para decorar tudo. Mas dá para ter estratégia. Como, por exemplo, ter uma escuta ativa, leituras ativas. Isso já é comprovado cientificamente. Você ler determinado tema, você ficar repetindo os nomes, que inclusive é o que eu gosto de fazer e o que facilita muito para mim, você consegue aprender e não decorar. Quando você decora, esse conhecimento vai se perdendo com o tempo. Quando você aprende, vai ficar aqui. Você não vai conseguir esquecer mais. E você vai sentir mais segurança para conseguir identificar as espécies e também dizer o nome das espécies. Mas tendo sempre um pé atrás e tendo em conformidade que não dá para decorar tudo. Você vai aprendendo à medida que você vai tendo novas experiências. Por isso que é tão importante a prática. Identificar a planta todos os dias. Seja na tua casa, seja no trabalho, seja no parque. Essa prática ativa vai te levar lá para cima quando se trata de lembrar de alguns nomes. Mas sempre lembrando que tem estratégias para que você possa identificar as espécies, mesmo não lembrando de todos os nomes. E é o que nós vamos falar também por aqui. Por exemplo, focar nos detalhes que realmente importam. Há algumas estruturas morfológicas, por exemplo, que são essenciais e que você não precisa decorar para todas as famílias, para todas as espécies. Algumas estruturas pequenas, como nectários, estípulas, que são folhinhas modificadas, a presença ou não de látex, aquele leite branco, geralmente, em algumas plantas, as lenticelas, que são aquelas pontuações geralmente esbranquiçadas ou então amarronzadas, são estruturas chaves. Quando você lembra delas, você consegue associar a algumas famílias, a algum gênero, até mesmo algumas espécies. A família Apocynaceae, a família do gênero Imatanthus, por exemplo, que é conhecida como Janaguba. Inclusive tem um leite da Janaguba que serve para problemas gástricos, né? Essa família Apocynaceae ela é característica por ter a presença de látex geralmente branco e também das lenticelas. Ah, Wagner, tem outras características da folha, da flor? Tem. Por exemplo, na família Apocynaceae, geralmente as folhas são simples e opostas. Mas cuidado, pode ser que tenham folhas alternas. Geralmente são opostas assim, mas pode ser que sejam alternas. Como, por exemplo, espécies do gênero Aspidosperma, espécies do gênero Imatanthus, por exemplo. Mas, se a gente imaginar a maioria delas, com espécies do gênero Mandeville, a grande maioria das Apocynaceae elas têm folhas opostas e a presença de látex. Então, essas são algumas características-chave que a gente precisa observar em algumas famílias. Só que não dá para decorar para tudo. Então, a gente vai vivenciando, vai aprendendo com a medida que a gente vai praticando. Esse segundo erro, gente, é seríssimo. Questão dos aplicativos. Não dá para confiar 100% nos aplicativos. E apesar disso, tem muitas pessoas que confiam veementemente nos aplicativos. Ah, eu quero saber que planta é essa. Vou colocar no aplicativo e vou confiar no nome científico que ele já me dá. Com essa planta aqui, pode ser até que ele deu o nome certo, né? Que é uma planta ornamental, cultivada, muito conhecida. Então pode ser que ele deu o nome certo. Porém, se eu pegar uma espécie nativa, seja lá de qual for o bioma, dificilmente ele vai te dizer o nome científico correto. O aplicativo ele tem uma base gigantesca de dados internacionais, com plantas do Brasil todo, do mundo todo, e que as plantas nativas, as endêmicas, raras, não vai conseguir encontrar no aplicativo. Agora, o aplicativo ele pode te ajudar, sugerindo uma família, um gênero, no máximo. Não confie no nome da espécie que o aplicativo te dá para plantas nativas, principalmente. Plantas ornamentais, até que vai. E também outro ponto é que existem vários aplicativos. Quais aplicativos são mais confiáveis para identificar plantas? A gente gosta muito de testar os aplicativos. E nos nossos testes, 2 aplicativos se destacam principalmente. Um deles é o PlantNet, é um aplicativo onde você consegue adicionar fotografias e ele vai fazer uma leitura dessas fotografias e te sugerir famílias, gêneros, espécies. E também ele dá uma porcentagem de confiabilidade naquela identificação. Por outro lado, tem também o iNaturalist.
você pode fazer basicamente a mesma coisa, pode registrar as suas observações, e aí não serve somente para plantas, serve para animais, seres vivos de uma forma geral. Ele te dá sugestões também de identificação, assim como o PlantNet. E tem também um de bônus aqui, o próprio Google Lens, né? Que serve para fazer essa leitura da imagem, não somente de plantas, mas de qualquer coisa, e te dar sugestões. A grande charada é usar os 3. Ou usar os 2, a depender da situação. Erro número 3. Fotos. Tem que aprender a tirar fotos estratégicas. A gente já recebeu aqui várias fotos bizarras, assim, né? A pessoa, sei lá, tem uma planta bem longe, a pessoa tira uma foto e pergunta, que planta é essa? Se você já recebeu esse tipo de foto, comenta aqui pra eu saber. É super comum, né? Principalmente se você é biólogo, você trabalha na área ambiental, as pessoas costumam tirar fotos das espécies, né, de plantas no caso, e mandar para você uma foto distante, uma foto muitas vezes embaçada, uma foto que você não consegue ver as estruturas necessárias para identificar. As pessoas não sabem o que fotografar. O que é importante para identificar essa espécie? E isso pode variar de família para família. Se eu vou te fotografar uma espécie da família Fabaceae, eu vou procurar fotografar, para além das folhas, as flores, os nectários extraflorais, que são estruturas que são importantíssimas para a gente conseguir identificar, principalmente a nível de espécie. Às vezes tem espécies muito semelhantes, que se diferenciam muitas vezes pela forma do nectário, a posição do nectário, como, por exemplo, espécies de ingás. Existem várias espécies de ingás do gênero Inga, da família Fabaceae. Muitos deles têm nectários extraflorais, e a posição desses nectários varia bastante, assim como a forma. Às vezes tem só no começo da folha, às vezes tem cada par de folíolos da folha. Já na família Asteraceae, família do girassol, por exemplo, é super importante que você faça fotografias das folhas, das inflorescências. Aí você vê as flores aqui ao centro, aqui as laterais, né? Que chamam mais atenção, talvez. São as lígulas, só que atrás tem estruturas extremamente importantes para a identificação. São as brácteas. As brácteas também são flores modificadas, elas variam em forma, em tamanho, em número. E na família Asteraceae, por exemplo, as brácteas elas assumem um papel muito importante para diferenciar grupos dentro dessa família, desde gêneros até mesmo espécies. Então, atenção na fotografia que você faz. Lembra daquilo que eu já falei por aqui no canal. Sempre fotografe do mais geral, o hábito da planta, o mais específico, do hábito ao nectário. Quanto mais informações você pegar, mais sustentação você vai ter na sua identificação. Então, cuidado com a fotografia. E até algumas pessoas falam, Wagner, mas tirar foto demora muito, é muito cansativo, e não tem tempo, o campo é corrido e tal. Pior vai ser depois. Você tentando identificar uma planta, muitas vezes sem ter nada, ou até mesmo quando tem coleta da planta, a planta seca, aí é funga, aí cai uma parte da planta, aí você tem que guardar no escritório um monte de planta seca. É muito mais prático você tirar fotografias estratégicas dessas espécies do que carregar um monte de coletas. Claro que coleta é importante você fazer também, a depender da situação, a depender do teu tempo e das tuas condições de trabalho, mas a fotografia ela é muito prática nessa parte da identificação e você precisa ter uma certa estratégia para fazer isso também. E além do que, com a fotografia da planta, você pode, para além de identificar, você pode fazer divulgação da flora, você pode fazer atividade de educação ambiental, você pode utilizar um relatório ambiental, você pode mostrar e compartilhar para as pessoas da tua família, as pessoas da região, ou as populações tradicionais. Não é uma ferramenta também de divulgação científica. E aí, você gostou das dicas? Se você gostou, curte aqui, comenta aqui o que é que você achou dessas dicas, se você já cometeu algum desses erros e qual deles você precisa melhorar. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que precisa também se atentar a esses detalhes na hora da identificação, para que possa ter cada vez mais segurança e assertividade na hora de fazer os trabalhos botânicos por aí. E se você quer que eu faça vídeos práticos, mostrando fotografia, como fazer, o que analisar na prática, comenta aqui para eu saber e eu já vou trazer para vocês aqui no nosso canal, ok? Abraços botânicos e até a próxima!